Saudações, camaradas, tudo bem? Nós vamos dar sequência hoje à nossa leitura do livreto Fatos Fundamentais sobre a Questão Palestina. E hoje a gente finaliza essa leitura, né? Mas antes da gente começar, queria trazer para vocês aqui, hoje é o dia 255 do genocídio em curso na Palestina. São 37.347 palestinos assassinados pelo Estado farsante e genocida de Israel, mais de 85.300 pessoas feridas, 11.000 pessoas desaparecidas debaixo dos escombros. Desses mortos, 15.747 crianças, 10.406 mulheres, sendo que dessas crianças, 33 já morreram de fome pelo cerco e o impedimento da entrada de ajuda humanitária por conta dos nazis sionistas, 151 jornalistas assassinados, 193 agentes da ONU para os refugiados da Palestina também foram assassinados, 498 pessoas da equipe médica e 79 mil toneladas de bombas, mais do que Hiroshima e Nagasaki somadas, e 9.300 reféns palestinos presos nas cadeias de Israel, né? Curiosamente, esses reféns palestinos é o que a mídia não fala, tá bom? Então, nós vamos dar sequência à nossa leitura na parte final, a parte 2 do nosso livro aqui. Então a gente começa, né, na página 17 falando o seguinte: durante o período entre 1948 e 1967, os slogans de luta nacionalista e unidade é o caminho para a libertação receberam destaque entre os regimes árabes. Lideradas por Gamal Abdel Nasser, que assumiu a iniciativa, embora restritas a manifestações da liderança palestina, tais ações pareciam abrir caminho para uma solução árabe ao problema. Contudo, os regimes árabes careciam de uma metodologia apropriada ou compromisso genuíno em relação à luta do povo palestino. Os regimes árabes adotaram a resistência palestina por diversas razões táticas e não como parte de um plano estratégico abrangente. Enquanto isso, os políticos árabes engajaram-se em jogar com as emoções populares ao invés de trabalhar pela libertação do povo palestino, à medida que o jovem Estado sionista tornou-se cada vez mais forte e entrincheirado. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, foi fundada em 1964, sob liderança de Ahmad Shukayri e apoio direto de Gamal Abdel Nasser. O presidente egípcio temia que a questão saísse de seu controle após o surgimento de movimentos e organizações secretas na Palestina, em particular o Fatah, cujas origens podem ser traçadas a 1957. A OLP tinha como objetivo libertar todas as terras palestinas ocupadas em 1948. Seu manifesto enfatizou a luta armada como o único meio de libertação. A maioria dos palestinos acolheu bem seu surgimento e passou a considerá-la símbolo da identidade nacional palestina, após longos anos de desânimo. Em julho de 1968, as organizações armadas palestinas, lideradas pelo Fatah, uniram-se à OLP. O então líder do Fatah, Yasser Arafat, assumiu a liderança da OLP a partir de fevereiro de 1969. Em 1974, os regimes árabes declararam apoio à OLP como o único representante legítimo do povo palestino. No mesmo ano, após concedido à organização status de observador permanente nas Nações Unidas. A Guerra de Junho de 1967 resultou em uma derrota amarga para os países árabes. Em questão de dias, o restante da Palestina foi perdido. Cisjordânia, Jerusalém Oriental e faixa de Gaza foram capturadas. 330 mil palestinos foram expulsos. Na mesma ocasião, as colinas de Golã, 1.150 km², pertencentes à Síria, e a Península do Sinai, com 61.198 km², ao Egito, também foram ocupadas. Israel intensificou a utilização das terras palestinas e tentou alterar sua identidade islâmica e árabe,
além de suas características civilizacionais. Israel expropriou ou colocou à sua mercê 96% das terras que ocupou em 1948, incluindo propriedades de palestinos expulsos, a maior parte dos recursos da caridade religiosa e grande parte das terras dos residentes árabes que permaneceram no local. Os sionistas construíram centenas de cidades e assentamentos nas terras ocupadas em 1948. Após a Guerra de 67, os sionistas expropriaram enormes áreas da Cisjordânia e passaram a judaizá-las metódica e sistematicamente. O empreendimento sionista construiu mais de 160 assentamentos e mais de 100 postos avançados de assentamentos, além do muro do apartheid e centenas de barreiras que efetivamente paralisaram a Cisjordânia ocupada. Os sionistas passaram também a controlar a maioria das fontes de água, sitiar Cisjordânia e faixa de Gaza e, na prática, transformá-las em duas enormes prisões a céu aberto. À medida que proibiu o legítimo direito de retorno do povo palestino às suas casas e aldeias, Israel abriu portas para a imigração judaica palestina. Desse modo, aproximadamente 3,26 milhões de judeus imigraram à Palestina entre 1948 e 2018. No início de 2019, o número de judeus na Palestina ocupada alcançou o índice de 7,09 milhões de pessoas. As autoridades israelenses concentraram grande parte de seus esforços na judaização de Jerusalém. Israel confiscou 86% da cidade e a povoou com imigrantes judeus, cerca de 546 mil ante 342 mil palestinos no início de 2018. Em Jerusalém Oriental, onde está localizada a mesquita Al-Aqsa, aproximadamente 220 mil judeus foram compelidos a assentar-se no local. Após esse processo de mudança demográfica, a área foi cercada por diversos assentamentos, cujo objetivo sempre foi isolá-la de seus arredores árabes e islâmicos. Israel então decidiu declarar Jerusalém sua capital eterna e indivisível, movimento não reconhecido pela comunidade internacional. Os israelenses deram grande importância ao seu controle sobre a mesquita de Al-Aqsa. As forças de Israel sitiaram o muro oriental de Al-Aqsa, destruíram o bairro de Mugrab e expropriaram todas as suas terras. Em seguida, passaram a conduzir escavações sob e em torno de Al-Aqsa, de modo a ameaçar até mesmo a estrutura da mesquita. Até 2017, o número de escavações e túneis sob Al-Aqsa havia alcançado o índice preocupante de 64 projetos em execução. Os israelenses conduziram violações contínuas sobre a mesquita de Al-Aqsa, particularmente após o Acordo de Oslo em 1993. O mais infame dos ataques cometidos contra Al-Aqsa foi o incêndio criminoso de 21 de agosto de 1969. Os refugiados palestinos insistiram no direito de retorno às casas e às aldeias e rejeitaram com afinco todas as tentativas de reprimir o restabelecimento de seu direito legítimo às suas terras ancestrais. Embora a ONU tenha emitido uma resolução reafirmando o direito dos refugiados de retornar às terras e aldeias que deixaram em 1948, Resolução 194 de 1948, e reiterado tais direitos no decorrer dos anos em mais de 120 resoluções distintas, nenhuma delas foi implementada ou sequer respeitada por Israel, em particular devido à falta de vontade ou compromisso por parte das grandes potências e da comunidade internacional em pressionar as autoridades israelenses a respeitá-las. No início de 2019, o número de palestinos vivendo fora da Palestina era estimado em 6,55 milhões de refugiados. Outros 2,15 milhões de refugiados oriundos dos territórios ocupados em 1948 vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza, além de 150 mil refugiados nos territórios ocupados de 1948, contudo apartados de suas terras e aldeias. Portanto, há mais de 8,85 milhões de palestinos que vivem em refúgio ou exílio, isto é, 67,5% do povo palestino, estimado em 13,1 milhões de pessoas.
Este é considerado o número de refugiados em escala global, o maior número de refugiados em escala global. Trata-se, de longe, da maior proporção mundialmente. Como tal, o problema dos refugiados palestinos é de fato a mais característica e trágica questão humanitária desse tipo, originária no século XX, embora seja um problema ainda vigente. De 1949 até o início da década de 1970, a ONU relacionou a questão palestina ao problema dos refugiados e, contudo, após 1974, passou a emitir resoluções, a maioria das quais a partir da Assembleia Geral, que reafirmaram reiteradamente o direito palestino à autodeterminação e reconheceram sua luta, inclusive a luta armada, para restaurar os direitos usurpados. As Nações Unidas ainda declararam o sionismo uma forma de discriminação racial e preservaram como inalienável o direito de retorno dos refugiados palestinos. Não obstante, Estados Unidos e aliados sempre mantiveram o apoio a Israel em sua rejeição, desprezo e violação de todas as resoluções internacionais. Os Estados Unidos frequentemente utilizaram seu poder de veto no Conselho de Segurança na ONU para evitar a aplicação prática de quaisquer resoluções, enquanto paralelamente mantinham o avanço de sua legitimidade internacional para consolidar a presença do Estado israelense sobre as terras palestinas. Tais ações, sem dúvida, expõem a força opressora e hedionda de tamanha legitimidade. Ao longo da história da causa palestina, o preconceito das grandes potências e seu viés a favor de Israel permaneceram e ainda permanecem um dos maiores obstáculos enfrentados pela luta do povo palestino. Este viés mostrou-se explícito e transparente quando a comunidade internacional de fato reconheceu o direito de Israel de estabelecer um Estado sobre a terra que usurpou em 1948, isto é, 77% das terras palestinas. De certo modo, o período entre 1967 e 1970 representou a era de ouro da resistência palestina e suas operações armadas. Contudo, desde 1971, a resistência passou a ser impedida de utilizar a Jordânia como reduto. Logo, passou a concentrar atividades no Líbano, mas diversas tentativas foram feitas para expulsá-la do país, em particular durante a Guerra Civil do Líbano, entre 1975 e 1990. A contínua agressão israelense contra o Líbano, incluindo a invasão do sul desse país em 1978 e o estabelecimento de uma zona de segurança na região, além da subsequente invasão de 1982 nas porções sul e central até a capital Beirute, destruíram a infraestrutura da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e a obrigaram a retirar-se do território libanês. Assim, todas as fronteiras árabes com Israel foram efetivamente fechadas à resistência palestina. De modo geral, a resistência palestina sofreu seus piores contratempos nas mãos de seus irmãos árabes, que absorveram sua energia e sangue em conflitos com regimes que tentaram reiteradamente domesticá-la, controlá-la, falar em seu nome e passar sobre ela. Depois da Guerra de Outubro de 1973 contra Israel, que conquistou alguns ganhos morais no Egito e na Síria, e do reconhecimento da OLP como o único representante legítimo do povo palestino em 1974, a noção de responsabilidade árabe em relação à Palestina começou a declinar. Após assinar os acordos de Camp David, em setembro de 1978, o Egito, maior potência árabe na época, retirou-se das disputas entre árabes e israelenses. De modo similar, a guerra entre Irã e Iraque de 1980 a 1988 e a queda nos preços de petróleo levaram a uma redução do apoio financeiro dos estados do Golfo à resistência palestina. A subsequente invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, a guerra decorrente e a fragmentação ainda mais grave das forças árabes e islâmicas exacerbaram cada vez mais tais contratempos. O declínio da União Soviética e do Bloco Oriental também enfraqueceu a resistência palestina e resultou na imposição dos chamados Acordos de Paz como o último recurso assumido pela liderança da OLP. Suas atividades, portanto,
foram confinadas à arena política possível. Por outro lado, desde meados da década de 1970, atividades de movimentos populares islâmicos tornaram-se notórios dentro e fora da Palestina. Organizações islâmicas de resistência passaram a ganhar destaque, tais como a organização Usrat al-Jihad, família da Jihad, no final da década de 1970, nos territórios palestinos ocupados em 1948, o movimento da Jihad Islâmica na Palestina, em 1980, liderado por Fatih al-Shikak, e o Tanzim al-Mujahidun al-Filastinin, perdão se não é essa a pronúncia, Organização Mujahidin Palestina, estabelecido pelo Sheikh Ahmad Yassin, no início da década de 1980. A insurreição voltou a atrair simpatia das esferas árabe e islâmica, além da comunidade internacional para a causa palestina. Entretanto, as condições prevalecentes e a mentalidade de concessões das lideranças árabes e palestinas não foram capazes de capitalizar ou construir novos processos em apoio à necessária libertação do povo palestino. Em seu lugar, tais lideranças de fato exploraram os movimentos populares para obter ganhos políticos rápidos, ao conceder acordos de paz bastante complacentes à ocupação de Israel. Com o enfraquecimento contínuo da OLP, os elementos que apoiavam um eventual acordo pacífico com Israel passaram a dominar a organização. Em último caso, esse processo levou à decisão tomada pela OLP em novembro de 1988 de declarar a instauração do Estado da Palestina conforme o reconhecimento da Resolução 181 na ONU, a qual recomendou a partilha da Palestina histórica entre judeus e árabes. A OLP também reconheceu a Resolução 242 do Conselho de Segurança, de novembro de 1967, que definia a questão palestina como um problema dos refugiados e pedia por uma solução para o conflito por meios pacíficos. Em outubro de 1991, a OLP e os Estados Árabes entraram em negociação direta com Israel, em Madrid, na Espanha. Após quase 2 anos de negociações improdutivas, a delegação oficial da Palestina não obteve êxito em chegar a qualquer acordo com Israel. Enquanto isso, desde dezembro de 92, negociações secretas eram conduzidas paralelamente em Oslo, na Noruega. Tais conversas resultaram na elaboração dos Acordos de Oslo, ou Primeiro Acordo Gaza-Jericó. Os acordos então foram oficialmente assinados pela OLP e Israel em Washington, capital dos Estados Unidos, em 13 de setembro de 1993. Por meio do Primeiro Acordo Gaza-Jericó, a liderança da OLP passou a reconhecer o direito de Israel existir e a legitimidade de sua ocupação e propriedade sobre 77% das terras palestinas. Também prometeu suspender toda a luta armada e os processos da Intifada, o Levante, além de revogar todas as cláusulas da Carta Nacional da OLP, a qual reivindicava originalmente a libertação plena da Palestina e a abolição do Estado sionista. Também se comprometeu a solucionar todos os problemas por meios pacíficos. Através desse acordo, a OLP praticamente revogou a si seus objetivos e seu manifesto. Em retorno por tais concessões absolutamente abrangentes, a liderança da OLP obteve reconhecimento de Israel como representante única do povo palestino e assegurou uma autonomia limitada para governar Gaza e parte da Cisjordânia, a depender da resolução de questões fundamentais dentro dos 5 anos seguintes. Os acordos de Oslo foram amplamente rechaçados por palestinos, árabes e muçulmanos. Tal repúdio pode ser resumido nos seguintes pontos. A liderança da OLP concluiu unilateralmente o processo dos acordos de Oslo e tratados subsequentes, sem consultar o povo palestino e grupos bastante relevantes, representantes islâmicos, de esquerda, nacionalista e mesmo certas fileiras do próprio Fatah, que então repudiavam veementemente as concessões feitas pelos acordos. O acordo não solucionou as questões mais importantes e sensíveis subordinadas à generosidade da potência de Israel. Dentre tais questões, o futuro de Jerusalém, o futuro dos refugiados palestinos,
o futuro dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, a natureza da futura entidade palestina, suas jurisdições, fronteiras e soberania sobre a terra. C. Esse projeto comprometeu-se com o desejo israelense de livrar-se de territórios palestinos densamente povoados, sobrecarregados com problemas econômicos e de segurança. D. O resultado desse acordo foi o estabelecimento de uma autogestão parcial e deficiente sobre jurisdição executiva limitada, dependente da ocupação e sob sua hegemonia direta. Israel recebeu o poder de veto sobre todas as legislações e resoluções emitidas pela autoridade palestina. Também foi proibido o recrutamento de qualquer exército próprio. A entrada de equipamentos de defesa nos territórios autônomos foi estritamente condicionada ao consentimento prévio de Israel. E, devido ao seu compromisso solene em reprimir qualquer resistência militar contra Israel, a administração autônoma encontrou-se obrigada a esmagar qualquer forma de resistência assumida por seu próprio povo. Tornou-se ansiosa para preservar sua paz com Israel e demonstrar boa vontade em relação ao Estado sionista. Sua performance em questões sociais, políticas e econômicas mostrou-se bastante fraca, e a corrupção espalhou-se dentre seus órgãos. F. As fronteiras permaneceram sob administração israelense. Entrar ou sair dos territórios concedidos à autoridade palestina depende de consentimento prévio de Israel. G. Os tratados assinados fracassaram em salientar quaisquer direitos palestinos à autodeterminação e ao estabelecimento de um Estado independente. Os acordos, portanto, não caracterizaram Cisjordânia e Gaza devidamente como territórios ocupados. H. Esses tratados abriram portas para que estados árabes e islâmicos realizassem seus próprios acordos e construíssem relações de cooperação com Israel. A Intifada de Al-Aqsa teve início em 29 de setembro de 2000 e reiterou mais uma vez o engajamento do povo palestino com a luta por seu direito à terra. A segunda Intifada demonstrou a mobilização generalizada de povos árabes e islâmicos com a causa palestina. Tornou o Estado Islâmico da causa palestina bastante claro e revelou os elementos de crueldade da ocupação israelense, além da face hedionda dentre aqueles que alegam defender o processo de paz. A Intifada foi uma reação direta aos projetos de estabelecimento de paz conduzidos às custas dos direitos fundamentais do povo palestino e da Umma islâmica. Após os acordos, o povo palestino sofreu enormes crueldades e miséria. Os israelenses voltaram a ocupar grande parte dos territórios concedidos à autoridade palestina. Entretanto, com o tempo, a determinação e resistência do povo palestino deterioraram as duas pedras fundamentais do Estado de Israel: segurança e economia. Em outubro de 2005, Israel foi obrigado a retirar-se da faixa de Gaza e desmantelar todos os seus assentamentos na região, graças à resistência heróica do povo palestino. A morte de Yasser Arafat, que liderou a autoridade palestina desde sua criação, e a preocupação dos palestinos com as subsequentes eleições legislativas, municipais e nacionais, além de acordos conduzidos por todas as facções para pacificação, assinados em 17 de março de 2005, levaram conjuntamente à rarefação da Intifada de Al-Aqsa. A vitória do Hamas nas eleições do Conselho Legislativo Palestino, CLP, no início de 2006, foi um indicador da ascensão da confiança dos palestinos no movimento islâmico e sua resistência. Também indicou a fragmentação, o declínio e a corrupção do movimento Fatah, além do retrocesso do processo de paz. As tentativas israelenses, palestinas, árabes e internacionais para depor o governo de Ismail Haniyeh evidenciaram a dimensão da animosidade do establishment com os movimentos islâmicos e de resistência. Destacaram também as contradições daqueles que desprezam o processo democrático e os resultados eleitorais quando lhes convém, principalmente no que se refere aos movimentos islâmicos. Os dois governos subsequentes liderados pelo Hamas foram submetidos a um cerco severo,
além de agressões brutais e arbitrárias por parte de Israel. O CLP foi paralisado, quando grande parte dos membros do bloco parlamentar do Hamas foi detida ou quando suas assembleias e atos políticos foram ativamente impedidos. Houve muitas tentativas de subjugar o Hamas, ao impor as condições do quarteto mediador do processo de paz no Oriente Médio, que incluíam o reconhecimento de Israel em troca da suspensão do cerco militar ilegal. Em junho de 2007, o Hamas viu-se compelido a executar ações militares para assumir o controle da faixa de Gaza, à medida que o Fatah e a presidência da Autoridade Palestina assumiam o controle da Cisjordânia, ao manter o compromisso com o acordo de paz e a oposição aos movimentos de resistência, particularmente o Hamas. Os palestinos sofreram com a escalada de seu cisma político, a partir da deterioração dos papéis concebidos às instituições que representam o povo palestino, principalmente a OLP, o Conselho Nacional Palestino, CNP, e o CLP. Tais contratempos também foram decorrentes da pressão externa, especialmente proveniente de Israel e dos Estados Unidos, sobre quaisquer decisões ou orientações políticas palestinas. A determinação heróica da resistência e o fracasso da agressão israelense contra a faixa de Gaza em 3 guerras distintas, entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, novembro de 2012 e julho e agosto de 2014, reforçaram o apoio popular aos movimentos palestinos e a simpatia árabe, islâmica e internacional ao povo palestino. Também deram novo impulso aos esforços para colocar a casa em ordem. O Acordo de Reconciliação Palestino foi assinado em maio de 2011. Contudo, fracassou logo a seguir, devido à diferença na determinação de questões básicas, programa provisório e prioridades de ação nacional, além da crise de confiança entre Fatah e Hamas e intervenções externas. Assim como seus irmãos muçulmanos, os cristãos palestinos também sofreram as mesmas injustiças, tirania e expulsão. Eles participam do movimento nacional palestino desde a ocupação britânica da Palestina e representaram ao longo do tempo um modelo de solidariedade e unidade nacional diante da ocupação sionista israelense. Também participam na defesa contínua da identidade árabe da Palestina, no discurso, em cartas, no campo de batalha. Ao longo do tempo, os cristãos palestinos asseguraram ainda seu pertencimento cultural à região, ao enfatizar sua identidade, idioma e patrimônio histórico. Amar o país, defender sua terra, seu povo, seus lugares sagrados, tornaram-se um dever religioso e, sobretudo, humanitário. Além disso, sentimentos nacionais e amor ao próximo e à família são tendências naturais humanas, à medida que não contradigam os ensinamentos islâmicos ou diminuam os direitos legítimos das outras pessoas. Para trabalhar pela Palestina, seja no nível nacional, árabe, islâmico ou humanista, é preciso organizar círculos e projetos focados, harmoniosos e integrados entre si. Por outro lado, os esforços para solucionar os problemas da sociedade, alcançar o desenvolvimento civilizacional, estabelecer um Estado árabe, garantir a unidade árabe islâmica e libertar a Palestina representam medidas integradas que servem umas às outras e devem coexistir de modo coerente. O Islã é a religião da paz. Baseado nos ensinamentos islâmicos, Alá é paz e a saudação islâmica representa a paz. O paraíso islâmico é a moradia da paz. A relação entre muçulmanos e outros é baseada na tolerância religiosa, compreensão e coexistência pacífica, nas quais prevalece o diálogo. Consequentemente, o Islã opõe-se diretamente ao terror e ao assassinato de inocentes. Ao mesmo tempo, trata-se de uma religião que valoriza a justiça, a honradez e a liberdade. Seus verdadeiros seguidores recusam-se a oprimir ou ser oprimidos, muito menos humilhados, em especial devido à sua fé. Em defesa de sua dignidade, suas terras e locais sagrados, os muçulmanos estão dispostos a manter sua resistência o quanto possível. Nenhuma paz na Palestina pode prevalecer caso seja construída sobre a opressão a seu povo, a expropriação de seus direitos
e a expulsão de suas terras. Impor as condições de um usurpador despótico sobre um povo enfraquecido pode até levar a um acordo temporário, mas não levará à paz. A luta pela liberdade da Palestina continuará a ser um dever, uma honra e um emblema gravado nos corações de todos os indivíduos honestos. Isto é dito em total repúdio à potência e imprensas sionistas que manipulam termos como terrorismo e paz. Historicamente, a relação islâmica com todos os al-Kitab, povos do livro, isto é, judeus e cristãos, al-Dhimma, povos protegidos, baseou-se exclusivamente na justiça e na benevolência. Sob o domínio islâmico, esses povos desfrutaram de plena liberdade, além de direitos fundamentais religiosos e de cidadania. De fato, tanto a questão judaica quanto o antissemitismo nasceram e obtiveram impulso na Europa. O mundo árabe nada tem a ver com esse preconceito histórico e de fato forneceu um reduto seguro para judeus que fugiam do fanatismo religioso e ultranacionalismo europeu. Palestinos, árabes e muçulmanos lutaram contra os agressores sionistas simplesmente porque estes usurparam as terras da Palestina, expulsaram seu povo de sua pátria e violaram seus locais sagrados. Resistir contra qualquer forma opressora que busque ocupar suas terras é evidentemente algo legítimo para todos os povos oprimidos no mundo, independentemente de sua religião ou nacionalidade. Sem dúvida, a questão palestina possui dimensões humanitárias profundas e abrangentes. A luta palestina representa o chamado dos oprimidos diante daqueles que alegam proteger os direitos humanos. Além disso, expõe o caráter sinistro e as contradições da chamada nova ordem mundial. Denuncia também a hipocrisia do uso de uma civilização que alega defender o desenvolvimento, o conhecimento e a tecnologia, enquanto de fato aceita a expulsão forçada de 7 milhões de palestinos de suas terras ao relento, após habitá-las por muitos e muitos séculos, a fim de assentar grupos de imigrantes judeus originários de todo o mundo, sob pretextos que não condizem com a lógica histórica, os valores da civilidade ou mesmo as leis internacionais. O resultado do projeto sionista é a desestabilização da paz regional e internacional e os consecutivos massacres executados na Terra Santa. Em princípio, uma terra de amor e paz. O movimento sionista e sua ocupação da Palestina são dos últimos postos avançados do colonialismo convencional que tanto se desenvolveu na Europa e no restante do Ocidente, obliterado em todas as partes do mundo, e que, mais cedo ou mais tarde, será também expurgado da Palestina. Libertar a Palestina ocupada é essencialmente uma missão humanitária e civilizacional, a qual todas as nações e países devem contribuir. Essa então foi a leitura desse livreto que traz bastante informações e tenho certeza que a nossa luta pela libertação da Palestina vai continuar. Palestina livre e soberana do rio ao mar.